Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Eu acabei de assistir a segunda metade da primeira temporada de La Casa de Papel, que saiu na Netflix, com uns 3 meses de distância entre a primeira metade e a segunda metade, que a Netflix está chamando de primeira e segunda temporada, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa segunda temporada da série La Casa de Papel. Então vamos lá. Todo lo que sería el final del atraco. E antes de começar o vídeo, só lembrando do sorteio que eu tô fazendo de 3 itens da série Rick and Morty, vão ser 2 camisetas e esse pôster aqui do lado. Então para concorrer basta seguir 4 passos bem simples que estão descritos aqui na descrição do vídeo. Eu evitei ao máximo saber spoilers porque eu sabia que muita gente ia assistir, muitos canais inclusive, assim que a série chegou na Netflix já estavam postando vídeo, ou seja, muitas pessoas já tinham assistido anteriormente na internet, já tinham assistido de alguma forma os episódios que saíram na Espanha no ano passado, mas eu decidi esperar sair na Netflix. Vai me atrapalhar um pouquinho nas visualizações, obviamente, porque eu já poderia estar com o vídeo pronto desde antes do lançamento da temporada, mas eu preferi assistir da mesma forma que eu assisti a primeira metade. E eu devo admitir que eu acabei vendo sem querer alguns comentários e eu vi muitas pessoas falando que o final era horrível, que a segunda metade era terrível, justamente por isso eles dividiram as 2 metades, mas eu gostei bastante, eu achei bem equilibrado com a primeira metade, eu acho que algumas coisas ela conseguiu melhorar e algumas coisas obviamente piorou, porque é muito difícil fechar uma história como essa de uma forma satisfatória. Qualquer série a gente vê é bem difícil fechar. Eu acho que a relação entre a inspetora e o professor se desenvolveu em alguns aspectos, mas ficou relativamente infantil em outros aspectos. Algumas coisas que acontecem são um salto muito longo, são coisas que não dá para entender muito bem, então acho que eles se perderam um pouquinho, principalmente no relacionamento entre os dois, porque eles queriam atingir um final que eu não vou falar aqui, porque eu pretendo fazer um vídeo com spoilers para vocês também no decorrer da semana que vem. Mas no geral eu acho que a história dos dois, que é o ponto principal dessa segunda metade, acabou sendo bem aproveitada, mesmo como eu disse, tendo esses saltos meio absurdos. Dentro da Casa da Moeda também eu acho que seguiu mais ou menos essa linha, tem alguns pontos que ficam bem melhores nessa segunda metade do que na primeira, mas eu acho que eles também se perdem um pouquinho no plano, tem episódios que o plano não avança nada, que parece uma novela mexicana, que a gente fica simplesmente girando em torno do relacionamento dos personagens. Tem um episódio muito legal que trata da Síndrome de Estocolmo, que era um assunto que muitas pessoas já tinham conversado no decorrer da primeira metade da temporada, e agora eles mesmos, dentro da Casa da Moeda, abordaram esse tema, desenvolveram, discutiram entre eles para saber quem estava sofrendo dessa síndrome, e eu achei que isso foi bem inteligente. Os diálogos, na minha opinião, melhoraram um pouco, assim como as atuações, porque é muito comum de ver isso no decorrer de uma série, as atuações ficando cada vez melhores, os atores interagindo melhor entre eles, e novamente a gente viu o Arthurito fazendo as mesmas merdas que ele fez na primeira temporada. Ele continua tentando fugir a qualquer momento, ele continua a todo momento bolando planos, o que só mostra que os sequestradores são completos idiotas de deixarem ele junto com os outros membros, junto com os outros reféns. Eles já deveriam ter separado ele dos outros logo que ele fez a primeira merda, lá no começo da temporada, que ele acabou tomando um tiro. Eles já deveriam ter separado, mas eles mantiveram ele junto para criar esse drama, para criar essa coisa meio forçada, que a gente vê esse atrito entre os reféns e os sequestradores. O Berlim e o professor, na minha opinião, continuaram sendo os melhores personagens, assim como o Moscou, são os meus 3 favoritos. Eu gostei bastante mesmo de todo o arco do Berlim, do começo ao final da série. Eu acho que ele foi de longe o personagem mais bem explorado. Assim como o professor, a gente vê também ele fazendo algumas cagadas que ele não tinha feito, porque o plano começa a desabar em certo momento. Acontecem algumas coisas que atrapalham bastante o plano e ele tem que começar a improvisar, porque ele passou anos e anos bolando esse plano, então quando surge alguma coisa que não estava no planejado, geralmente ele faz alguma coisa bastante exagerada. O Moscou e o Denver, que são pai e filho, continuam tendo um relacionamento bem legal, eu gosto bastante dos 2 personagens também. O Rio e a Tóquio acabam fazendo algumas coisas bem forçadas também, eles acabam fazendo algumas coisas que botam em xeque todo o plano, e a Tóquio em particular, pra mim, foi a pior personagem dessa segunda metade,
porque ela faz uma besteira muito grande que não tem explicação alguma e nem mesmo condiz com a narração que ela própria está fazendo, porque ela fala algumas coisas na narração e ela age de uma forma completamente diferente. Quem já assistiu vai saber, é a cena da moto, e eu vou explorar esse ponto um pouquinho no meu vídeo com spoilers. Eu não vou abordar muito mais a respeito do plano, porque realmente ele tem uma evolução legal, ele tem alguns furos também que eu vou tentar explorar mais pra frente, mas no final eu acho que eles deram uma solução muito bem embolada para todo esse questionamento, apesar de algumas coisas ficarem bem confusas, e apesar do que muita gente está falando a respeito dessa segunda metade, eu achei que eles conseguiram dar uma solução bem legal. A segunda metade começa meio fraca, os 2, 3 primeiros episódios demoram um pouquinho para engrenar, mas nos últimos episódios parece um filme, é bem excitante. Eu achei os melhores episódios de toda a temporada foram os últimos, tanto em carga dramática, a gente sente os personagens cada vez mais envolvidos naquela trama, quanto em termos de ritmo, porque as coisas começam a acontecer cada vez mais rápidas, ao contrário da primeira metade, em que eles estão somente tentando enrolar cada vez mais para ficar o máximo de tempo dentro da Casa da Moeda e produzir o maior volume de dinheiro possível. E a respeito do plano também, como a primeira metade termina, eu também não vou abordar, porque já nos primeiros minutos já seria um spoiler do final da temporada anterior, então não vou abordar absolutamente nada a respeito do plano, mas eu gostei, eu achei que os problemas que surgiram para o professor, ele conseguiu lidar de uma forma interessante, de uma forma não tão certeira assim, mas eu acho que ele conseguiu lidar muito bem com os problemas, e o relacionamento entre ele e a inspetora, para mim, dominaram toda a temporada, e eu não posso falar mais muita coisa sem dar spoiler, então eu vou deixar para fazer outras análises mais profundas quando eu fizer meu vídeo do spoiler. Provavelmente vai ao ar na terça ou na quarta-feira da semana que vem, porque eu gosto de dar um tempo para todo mundo conseguir assistir a série antes de eu fazer a minha crítica com spoiler. Então, se você ainda não assistiu, se você viu a primeira metade e não viu a segunda, tente assistir até quarta-feira, porque eu vou soltar meu vídeo com spoilers e eu vou querer saber o que vocês acharam do plano, o que vocês acharam do final, como que a série termina. Vocês acham que mereceria uma terceira temporada? Vocês acham que daria para continuar uma história com o final que a série deu pra gente? Então, se vocês já assistiram, digam nos comentários, e se vocês não assistiram, assistam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!